Olá, meus amigos. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos do resumo da novela Te Dou a Vida, quinta-feira, 7/10. Mas antes de falarmos do resumo, peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sino de notificação, para que o YouTube entenda que você gosta desse conteúdo e toda vez que sair vídeo novo ele te notifique. Vamos ao resumo. Pedro agradece Ernesto e fica feliz. Alfredo diz a Andréia que tem certeza que Horácio está apaixonado por Mônica e que os viu próximo, perto da casa dela. Alfredo diz que Mônica tenta evitar a atração com Horácio, mas ele a percebe. Andréia pensa que Mônica é quem se oferece para Horácio. Pedro conta aos pais que Ernesto permitirá que Nicolas e ele se vejam e que tem certeza que Helena convenceu. Pedro diz que Nicolas significa muito para ele. Esther diz que quer conhecer o neto algum dia. Por telefone, Pedro, feliz, diz a Gina que poderá ver seu filho. Rosa observa seu ex-namorado na outra rua. Rosa confessa a Samuel que sentiu ciúmes dele com Gabriela. Gina diz a seu pai que tem medo do menino tirar toda a atenção de Pedro dela. Nelson disse que o menino é filho de Pedro e que os filhos são mais importantes na vida de uma pessoa. Gina diz que se incomoda com Nicolas e Helena. Andréia está morrendo de raiva de Mônica e disse que odeia ela. No dia seguinte, na empresa, Horácio diz a Mônica que a ama e que ela o ama também, e ficam a ponto de se beijarem. Andréia chega ali e flagra. Andréia chama Mônica de qualquer e lhe dá um tapa na cara. Andréia ainda tenta agredir Mônica, mas Horácio a impede. Andréia diz a Ernesto que Mônica é amante de Horácio. Ernesto tenta tranquilizar Andréia. Andréia pede que Ernesto demita a Mônica e a deixe na rua. Mônica diz a Horácio que não queria aquilo, pois o que as filhas dele pensarão dela. Mônica diz que vai deixar de trabalhar. Horácio tenta convencê-la a não ir, mas ela não aceita. Uma senhora diz a Rosa que as roupas dela provocam os homens. Samuel diz a Gabriela que Ernesto permitirá que Nicolas e Pedro se vejam. Gabriela fica feliz e diz que finalmente Ernesto entendeu as coisas. Gabriela diz a Samuel que achou estranho a ligação que Rosa recebeu e que pensa que ela não é uma pessoa de confiança. Samuel pede que ela não seja ciumenta. Gabriela ri. Ernesto humilha Mônica e diz que ela é uma qualquer. Ernesto ameaça Mônica. Horácio vê e diz que ele não tem nenhum direito de ameaçar Mônica. Ernesto diz a Horácio que ele ficou louco de deixar Andréia por Mônica. Os dois discutem. Andréia conta a Helena que Mônica é amante de seu pai. Helena se surpreende e diz que o pai mentiu para elas. Nicolas vê a avó chorando e pergunta o que foi que aconteceu. Andréia ocultou a verdade do neto. Mônica diz a Alfredo que Andréia a chamou de qualquer uma e lhe deu uma bofetada e que sentiu uma grande vergonha. Alfredo confessa a Mônica que foi ele quem revelou a Andréia que Horácio estava apaixonado por ela. Mônica fica furiosa e termina sua relação com Alfredo. Horácio diz a Helena que Mônica é a mulher de sua vida. Helena diz que o pai não fez as coisas direito. Horácio conta a Helena que Ernesto insultou Mônica e que deve ter sido influenciado por Andréia. Andréia diz a Marta que deu uma bofetada em Mônica, pois descobriu que ela é amante de Horácio. Andréia diz a Irene que Mônica e Alfredo terminaram a relação. Nelson flagrou Gina e Pedro quase se envolvendo. Ernesto diz a Helena que o pai dela não pode trocar Andréia por Mônica. Helena justifica seu pai, dizendo que ele iria se separar de sua mãe, pois já não existia mais amor.
Ernesto diz que já sabia que ela ia o justificar. Mônica arruma suas coisas para ir embora da empresa. Mônica diz a Horácio que Alfredo disse a Andréa que ele estava apaixonado por ela. Mônica diz que terminou com Alfredo. Horácio beija Mônica diante dos trabalhadores da empresa. Mônica ficou furiosa. Ernesto liga para Pedro e combina de levar Nicolas para vê-lo. Ernesto liga para Andréia e informa que Mônica irá embora da empresa. Andréia se alegra. Ernesto e Horácio discutem. Samuel conhece seu sobrinho Nicolas e se encanta. Samuel chora de emoção pelo sobrinho. Andréia conta para suas filhas que Mônica foi embora da empresa. Horácio entregou o acordo de divórcio a Andréia. Andréia sofre. Esther diz a Pedro que adoraria conhecer Nicolas. Pedro liga para Helena e diz que Ernesto ligou para ele para combinarem dele ver Nicolas. Helena diz que no dia que ele ficar com Nicolas, ela vai para um evento. Andréia rasga o acordo de divórcio e diz a Horácio que não pensa em aceitar a separação. Horácio diz a Andréia que ama Mônica. Andréia o esbofeteia. No dia seguinte, Nicolas liga para Helena e diz que vai ver Pedro. Ernesto conversa pelo telefone. Esther pede a Pedro que tire fotos com Nicolas para ela ver e que leve alguns doces para ele. Ernesto entrega Nicolas a Pedro para passarem um tempo juntos. Pedro e Nicolas saem para passear felizes. Pedro leva Nicolas para conhecer a mecânica. Ernesto vai até alguns policiais e disse que sequestraram seu filho. Ernesto passa as características de Nicolas. Ernesto diz que o sequestrador trabalha numa mecânica, pois já levou seu carro lá e o reconheceu. Os policiais acreditam e saem à procura de Nicolas. Já em seu carro, Ernesto dá risadas. É isso aí, meus amigos, chegamos ao fim deste resumo. Obrigado por todos vocês estarem aqui conosco. Até a próxima!